Alô, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Meus anjos, meus amores, prestem atenção. A professora Natália teve um probleminha lá na casa dela, então ela não conseguiu gravar a aula de hoje, por isso que eu tô ajudando ela. Aí semana que vem só a professora Natália, tá joia? Vamos lá, Sociedade e Ciências, página 216, Tecnologia e Desenvolvimento Controverso. A Índia na onda da globalização. Então, essa aula, galerinha, é sobre a Índia e a globalização. Vamos prestar atenção. Independente dos problemas sociais complexos com os quais convive, a Índia vem ganhando espaço no cenário internacional e recebe a classificação de emergente. Então, qual é a classificação da Índia? Emergente, porque tem apresentado taxas de crescimento econômicos impressionantes durante as últimas décadas. Nos anos de 1990, quando a globalização passou a ser mais amplamente discutida, o meio técnico-científico informacional, estudado pelo geógrafo brasileiro Milton Santos, aparece como uma faceta materializada nos novos processos sociais e produtivos que passaram a ser definidos pela ampla influência da tecnologia de informação e pela alteração tecnizada dos espaços geográficos. Então, houve mudança nos espaços geográficos. A tecnologia mudou esses espaços. E as grandes economias do mundo migraram para países com menos impostos e com mão de obra barata. O contexto social da época compreendia um momento de transformações importantes, já que a chamada Revolução Técnico-Científica imprimia suas marcas em um mundo cada vez mais globalizado, conectado e que se transformava por meio das relações. Já havia algum tempo que o capital de investimento de uma empresa poderia circular mais livremente, prometendo assim levar o desenvolvimento a países pobres, desde que esses países facilitassem a entrada do lucro das empresas transnacionais, baixando o preço dos impostos, mão de obra e matéria-prima barata. Ou seja, as grandes empresas procuravam o quê? Mais lucros. Ela não ia para os países mais pobres para ajudar porque ela é boazinha, não. Ela ia à procura de menos impostos e de mão de obra barata. A Índia vivia seu período pós-colonial. O domínio da coroa britânica havia deixado uma herança difícil de contornar. O país enfrentava problemas alimentares e de carência industrial. Sua saída em busca do desenvolvimento foi a mesma tomada pelo Brasil e por outros países pobres. A adoção de programas neoliberais de política e economia. Um plano arriscado que envolvia a depreciação dos trabalhadores locais e a não garantia da entrada das receitas de impostos no país, e o envio dos lucros para países de origem estrangeira, ao mesmo tempo que trazia a promessa de uma chance de desenvolvimento por meio de investimento tecnológico, físicas e virtuais, que modernizaram as relações de trabalho e as possibilidades do espaço geográfico. Então, meninos, prestem atenção. Você viu que é uma faca de dois gumes? Olha, por um lado, as empresas vão investir no país, mas, por outro lado, a mão de obra vai ser barata e não vai ficar impostos. E os lucros vão para os países da empresa de origem. Então, isso é muito difícil para o país. Talvez, em vez de organizar a sua economia, ele pode piorar a economia. Melhorar a questão da mão de obra, do serviço, vai melhorar. Mas esse serviço vai ser um serviço muito barato comparado com outros países. E os impostos para desenvolver o país não vai ficar ali, tá bom? O dinheiro, o lucro, vai para outros países. Os investimentos internacionais adentraram a Índia, levando uma ampla estrutura de informações, alterando a paisagem conforme suas necessidades, construindo edifícios, centros de energia, fomentando a formação de profissionais para seu posto de trabalho, inserindo o país na ampla rede mundial globalizada. Olha aí os pontos benéficos. Melhora a estrutura física do país, gera emprego e há um avanço também na questão de preparar o trabalhador. Por quê? A empresa precisa de um profissional formado. Então, as próprias empresas começam a preparar esses trabalhadores, a fazer a formação profissional.
Foi uma inserção que possibilitou que uma empresa estadunidense, uma empresa dos Estados Unidos, da América do Norte, por exemplo, utilizasse matéria-prima brasileira e senegalesa. Com isso, construísse sua fábrica na Indonésia e implantasse seu sistema de atendimento aos clientes na Índia e comercializasse seus produtos em todos os países do mundo. Meninos, olha que loucura! A empresa é lá dos Estados Unidos, compra matéria-prima do Brasil e de Senegal, constrói a sua fábrica lá na Indonésia e quem atende o consumidor por meio de call center são os indianos. Olha, vocês viram que loucura? Que volta que dá, a gente fica até tonto, né? E os produtos são vendidos no mundo inteiro. Um dos pontos de crescimento indiano, inclusive, está a sociedade associada às grandes quantidades de empresa e de atendimento ao cliente, conhecido como telemarketing do país. Então, o telemarketing da Índia é muito forte. Tem muitas empresas ao redor do mundo que contratam a Índia para atender os seus consumidores. A empresa nem é na Índia, mas o telemarketing é da Índia. Uma das línguas oficiais da Índia é o inglês. E algumas das tecnologias de informações que foram amplamente implantadas na Índia foram a telefonia e a internet. Então, a telecomunicação é muito forte na Índia, com a mão de obra comparativamente a custo mais baixo. Então, por que essas empresas de tecnologia da informação foram para a Índia? Porque lá a mão de obra é mais baixa do que a europeia e do que a dos Estados Unidos. O país acabou atraindo uma série de empresas especializadas no atendimento remoto, no telemarketing. Apesar de os planos de desenvolvimento associados à globalização terem deixado a desejar na maioria dos países que foram implantados, o governo indiano viu na chegada da tecnologia da informação uma grande chance de capacitar e desenvolver a sua mão de obra e as empresas nacionais. Então, o governo indiano também investiu em quê, meus amores? Em educação. E as empresas fez um pacto lá com o governo que ia formar essa mão de obra. Observando a tendência de crescimento desses ramos, na década de 1980 e 1990, foram implementadas importantes políticas públicas de valorização da educação básica, técnica e universitária. E a consequência desses investimentos foi a formação de profissionais de excelência. Então, lá na Índia, se desenvolveu muito a educação. A educação sendo desenvolvida, querendo ou não, isso vai influenciar na minha mão de obra, que eu vou ter um trabalhador com o melhor nível de instrução. Atualmente, a Índia enfrenta um problema relacionado à exportação de cérebros, ou seja, os seus profissionais altamente capacitados deixam a Índia à procura de outros países onde eles vão ganhar mais dinheiro. Então, se ele é um excelente profissional e lá na Índia ele tem um salário baixo, ele vai para a Inglaterra, onde ele vai ganhar 5, 6 vezes mais do que ganhava na Índia. Olha aí a imagem onde que mostra que cresceu o número de edifícios empresariais na Índia. Hoje, a Índia é mundialmente reconhecida como um polo de tecnologia da informação e da educação. Entretanto, o desenvolvimento trazido pela globalização tem um aspecto controverso e quase perverso, um aspecto ruim, porque é desigual e não objetiva, necessariamente a melhoria social. O acesso às estruturas técnicas e educativas desenvolvidas no país não é democrático, não é para todas. E a maior parte da população indiana sofre com a desigualdade social, com a miséria e com o analfabetismo. Enquanto parte da população tem um nível altíssimo de instrução, as melhores escolas do mundo, a melhor tecnologia, a grande maioria vive na miséria, sem nenhum tipo de saneamento básico, sem condições de moradia e vivendo no completo analfabetismo. As benesses trazidas pelo desenvolvimento não são bem distribuídas. Beneficiam as empresas com bons resultados financeiros, bem como os setores das sociedades que pertencem a classes sociais mais bem formadas e preparadas, e que formam o desenvolvimento social muito mais lento e desigual se comparado ao desenvolvimento econômico.
Então, se a Índia conseguiu se desenvolver economicamente, ainda falta muito para distribuição de renda, para desenvolvimento social, saneamento básico, questões de moradia, saúde e educação para a maioria do povo indiano que vive praticamente na miséria. Olha aí, ó, a imagem. Mulheres trabalhando em empresas de telemarketing lá em Calcutá, na Índia. Essa foto foi tirada em 2017. Número 1 e número 2. Vocês vão copiar as perguntas, responder e entregar na escola, ou em folha de papel amasso, ou em folha de caderno. Página 217. 1. Relacione o processo conhecido como Revolução Tecnológica, a formação do meio técnico, científico e informacional e as recentes modificações observadas na posição da Índia no panorama econômico global. 2. Como você relacionaria a globalização e desenvolvimento da Índia? Leve em consideração o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento social do país. São duas questões que exigem muito o seu raciocínio. Então, leia a página 216 e 217 mais de uma vez, assista a aula mais de uma vez, pesquise e responda. Beijo, beijos, até a próxima. Essa atividade é para entregar até o dia 6 de novembro. Lembrando que segunda-feira, 2 de novembro, feriado. Atividade valendo nota. Atividade vale nota. E é para entregar até o dia 6 de novembro. Beijo, beijos. Tchau, tchau.